quando eu falei que eu nunca gostei tanto do que eu faço hoje, é por uma razão muito simples. Aliás, não vou porque eu estou sem bateria. Eu ia ler para vocês um e-mail que eu recebi hoje, que é o que para mim dá sentido no trabalho que eu faço. Sem ler vai ficar chato, porque aí a coisa vai ficar meio autolaudatória, que não era o meu objetivo. O meu objetivo é o seguinte: eu fiz uma palestra na semana passada em Campinas, e no final da palestra veio uma senhora falar comigo e falou: eu sou uma nova mulher depois da sua palestra. Eu falei: como? Era uma palestra sobre economia, diga-se de passagem, tá? Sério, eu passei uma hora falando sobre economia. Ela saiu de lá e falou: eu sou uma nova mulher. Tinha um monte de gente em volta. Eu falei: não vai dar tempo de eu ver essa história com calma, que eu preciso. Está aqui meu e-mail, você me manda um e-mail me contando essa história. Chegou o e-mail, não sei quando chegou, mas eu vi hoje. E a história dela é a seguinte: ela fala: olha, eu tenho 50, vamos ver o que eu lembro, porque também eu corro o risco de não lembrar direito, mas enfim, eu tenho 58 anos, acabei de perder meu emprego, como tantos no Brasil, eu estava extremamente desmotivado, eu estava com uma sensação de que eu fiz tudo errado na minha vida, que a minha carreira eu fiz as opções erradas, que eu não sabia o que eu devia fazer, e estou aqui, estava me sentindo derrotada. E, de repente, vendo a tua palestra, eu saí com a sensação de dever cumprido, com a sensação que eu fiz o que eu devia ter feito, com a sensação de que isso está acontecendo e vai acontecer. E aí ela fala: eu não tenho a menor ideia de como a sua palestra teve esse... Eu tenho menos ainda de como ela teve esse impacto nela. Mas essa foi o último ponto que eu queria deixar, que é a outra coisa que eu aprendi, que a gente impacta a vida das pessoas de formas que a gente não imagina. E eu quero contar como duas pessoas de quando eu morava em Nova York me impactavam, duas pessoas que faziam exatamente a mesma coisa e que tinham um impacto exatamente oposto em mim. Eu morava em Nova York, no meu prédio tinha um porteiro que era um sujeito basicamente... Sabe aquele cara que anda com a nuvenzinha aqui em cima? O cara era de mal... Eu morei no mesmo prédio, acho que uns 8 anos mais ou menos. Acho que eu nunca vi o cara sorrir. Nunca vi. E eu entrava para trabalhar muito cedo, eu começava a trabalhar antes das 7 da manhã, o que em Nova York, na maior parte do ano, eu entrava, era à noite. Estava nevando ou estava um frio desgraçado. O ponto era, sair de casa de manhã, naquela situação, para ir trabalhar, não era a coisa mais alegre do mundo. E aí eu descia, eu dava de cara com esse cara, e o meu negócio ficava para baixo. Até que, em um dos trabalhos que eu tive, e que eu trabalhei acho que uns 4, 5 anos, o porteiro do prédio do trabalho onde eu estava era um cara igualzinho, outro invertido. Eu acho que eu nunca vi o cara sem ele sorrir. Todas as vezes que eu olhei para o cara estava sorrindo. Até que chegou um momento que eu fui perceber que aquele cara melhorava o meu dia. Só porque ele sorria, porque ele era o que ele era. Ele estava melhorando a minha vivência todo santo dia, sem fazer nada. Certamente eu não tinha a menor ideia que ele estava melhorando o meu dia, até que um dia eu fui contar isso para ele, porque eu achei que era outra coisa importante, dar o feedback para ele do impacto que ele estava tendo em mim. E isso, gente, acontece o tempo inteiro. Então, talvez hoje, para mim, seja fácil, eu gosto do que eu faço porque eu tenho a chance de impactar a vida de um monte de gente, espero eu, para melhor. E hoje é muito mais fácil fazer isso, mas onde eu quero chegar é que a gente faz isso o tempo inteiro. E uma das vezes que eu vi isso de uma outra história interessante foi, na época que eu fazia faculdade aqui, eu tenho um irmão que é 3 anos mais novo. E eu estava fazendo faculdade, quando eu estava no 3º ano, meu irmão estava prestando vestibular, aliás, ele foi fazer FEA também, fez administração na FEA. Mas quando ele estava para prestar o vestibular, ele namorava uma menina que desde criança sempre quis fazer medicina. Ela sempre soube, eu quero ser médica, vou ser médica, blá, blá, blá. E eles namoravam. Algum tempo antes do vestibular, eu não sei exatamente quando, eles terminaram o namoro e eu não tive mais notícias dela. Eis que, 20 anos depois, eu recebo um e-mail dela, que eu nem reconheci, porque primeiro eu não lembrava do nome, segundo, ela já estava casada com um cara, que aliás um inglês, com sobrenome, enfim, inglês qualquer, que eu não me lembro de novo agora, morando em Londres, vindo me contar uma história. Olha, eu preciso te agradecer, porque graças a você, eu fui fazer economia. Eu falei: como assim? Eu sempre soube que você ia fazer medicina, você sempre teve certeza que ia fazer medicina, como é que é isso? Não, é que é o seguinte, eu sempre quis fazer medicina, mas na época,
eu, na época, namorava uma menina da faculdade também, e a gente vivia conversando sobre coisas que a gente estava vendo na faculdade. Ela convivia muito na minha casa, então ela ouviu isso. Eu não tinha a menor ideia que aquilo impactou ela e fez ela mudar de ideia e acabou fazendo um vestibular para economia que ela fez e acabou gostando. Mas esse é o último ponto que eu queria deixar. A gente está o tempo inteiro impactando a vida das pessoas. Como a gente faz isso? Muitas vezes a gente não sabe, na maior parte das vezes a gente nunca vai ficar sabendo, mas tentem, no máximo que vocês puderem, incorporar nas decisões, nas escolhas de carreira isso, porque aí eu posso dizer, por experiência própria, a sensação que isso tem é melhor que qualquer outra coisa que, de novo, para mim, mas enfim, melhor do que qualquer outra coisa que eu possa ter vivido.